Olá, hoje o RDTV fala sobre políticas públicas que prejudicam os servidores públicos no Brasil. Estamos recebendo hoje o professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco, José Menezes, que está em Cuiabá para uma palestra durante um seminário realizado justamente sobre esse tema lá no Conselho Regional de Contabilidade. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, professor. Bom dia e obrigado pelo espaço. Bom, vamos iniciar aí sobre alguns projetos polêmicos, né, que estão sendo debatidos, vão ser debatidos nesse seminário e que isso tem gerado uma repercussão muito grande, principalmente entre as centrais sindicais, né, os representantes dos servidores públicos. Quais são os projetos de lei que estão colocando em risco a carreira dos servidores públicos? Bom, em primeiro lugar, se trata do PLP 257, que tem como objetivo justamente o quê? A justificativa deles é exatamente tentar renegociar a dívida dos estados, mas ao renegociar a dívida dos estados, ele estabelece parâmetros nos quais estaria comprometido a carreira, a existência de concurso público e a existência do próprio serviço, da prestação de serviço. Bom, mas qual é o problema central aqui? É que tanto o PLP 257 quanto a PEC agora 55, eles têm na sua justificativa que essas medidas são necessárias para pagar a dívida pública. Ou seja, e aí a questão importante é justamente procurar saber o que levou à expansão dessa dívida pública, quais são as motivações. Bom, nesse sentido, uma coisa que é muito importante de levantarmos é exatamente, no caso de Mato Grosso, eu fiz esse estudo e o que eu comprovei? Que desde os anos 70 até 2000, até 98, a dívida externa na época, ela foi feita para dar sustentação ao setor chamado, o setor do agronegócio. Então, qual o problema que nós tivemos aí? É que o setor do agronegócio teve a atenção de todos os investimentos do Estado e o que nós tivemos depois? Nós tivemos um processo no qual as políticas de renúncia fiscal, porque o que aconteceu? A Lei Candir, ela reduz a arrecadação do Estado e a renúncia fiscal praticada, ela passou a ser um elemento que reduz a receita do Estado. Então, o que nós tivemos? Em 97, nós tivemos um colapso das finanças públicas estaduais. A partir daí, essas dívidas foram federalizadas através da Lei 9496 de 97 e esse fato vai criar um acelerador maior. Por quê? Os estados, ao renegociar a dívida com a União, aceitaram uma taxa de juros de 7,5%, mais uma coisa chamada IGPDI, e isso, de certa forma, criou um processo de exaustão fiscal. Esta lei foi criada no governo Fernando Henrique, e ela é exatamente o grande problema. O que nós constatamos no caso de Maceió, onde eu analisei a situação de Alagoas. Em Alagoas, em 99, tomou emprestado 2,3 bilhões, desses 2,3 bilhões. Em 2014 já tinha pago 7,3 e deve 10,5. O que nós temos aqui é muito parecido com o caso de Mato Grosso. Só que em Mato Grosso nós temos outros agravantes. Primeiro, aqui parte dessa dívida foi dolarizada. Nós transformamos dívida interna em dívida externa, o dólar se valorizou e essa dívida aumentou em quase 60%. Além disso, nós tivemos também a dívida derivada dos gastos da Copa. Hoje, quando se propõe a PEC 241 e as suas versões estaduais para atacar o direito dos servidores públicos, o que se quer, na verdade, é equacionar uma dívida que foi expandida simplesmente não para saúde, não para educação, não para serviços públicos, não para atender as demandas da maior parte da população. Ela foi feita para dar sustentação a um setor que acabou hegemonizando economicamente e politicamente, e agora nós temos, para 2017, a possibilidade que está na LDO de renúncia fiscal de 2,4 bilhões de reais. 2,4 bilhões de reais é o valor exato do que seria destinado para a educação no Estado. 2,4 bilhões representa hoje exatamente 4 vezes o que seria a destinação do RGA. Então, o que nós temos, na verdade, é um processo no qual os governos que até agora antecederam na gestão desse Estado de Mato Grosso, e na maioria, eles são os mesmos que produziram essa dívida, são os mesmos que são responsáveis pela exaustão do Estado e são os mesmos agora que querem responsabilizar o servidor público como causadores. O que eu vou procurar colocar amanhã
no seminário, é exatamente mostrar que os servidores públicos não são os causadores da dívida pública. Os servidores públicos são vítimas, porque quem é que aumenta a dívida pública? São aqueles que elevam a taxa de juros, são aqueles que atacam, que aceleram a dívida e principalmente são aqueles que deixam de pagar imposto. Porque o grande problema que nós temos hoje em Mato Grosso não é só a renúncia fiscal de 2,4 bilhões, é também a sonegação fiscal. Esses itens, eles acabam reduzindo a receita do Estado e essa redução da receita do Estado é que é a justificativa para atacar os servidores públicos. Na verdade, então, a receita ela sendo reduzida, existem os percentuais obrigatórios, né, constitucionalmente, e aí o governo agora está tendo que cortar na carne, fazendo com que os servidores sejam vítimas dessa situação. O senhor acredita que haverá algum avanço de negociação para os servidores públicos, então, para 2017, diante desse panorama tão agressivo, digamos? Bom, nós temos outro problema, que é a questão da Previdência, que vai ser também objeto desse seminário. A questão da Previdência é que hoje, grande parte por exemplo, eu fui servidor público durante um tempo aqui da Secretaria de Educação. Na época, eu contribuí para a Previdência, só que depois eu passei a ser servidor público federal. O que aconteceu? A minha contribuição não foi, certamente, repassada para o regime próprio. Então, o que acontece? Isso se generaliza em vários locais e aí o que acontece? Você não constituiu esse fundo e a questão da Previdência ela acaba sendo determinante. Então, mas o que está sendo sincronizado aqui é exatamente uma campanha de demonização do servidor público e de tentativa de justificar a política. Mas por que isso é facilitado? Isso é facilitado porque se lançou uma campanha que eu chamo de senso comum amplificado, que é o seguinte, como é que se fala? Se você for pegar os principais jornalistas econômicos do Brasil, eles vão dizer, o problema desse país hoje é porque os servidores públicos são os privilegiados, eles acabam acarretando um aumento das despesas, esse aumento das despesas compromete as finanças públicas, que compromete inclusive os investimentos privados. Pronto. Essa é o texto que praticamente está sendo sistematicamente reproduzido e que nós temos como tarefa, porque eu faço parte do Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida e eu estou fazendo parte da Auditoria Cidadã de Alagoas, mesmo iniciativa que vai começar aqui em Mato Grosso. O que nós queremos é investigar a natureza da dívida, mostrar quais foram os governos, quais foram as políticas, para tentar mostrar para a população que o servidor público não é responsável pelo estrangulamento. Ao contrário, o que se está fazendo é atacar o servidor público, mas o que é o servidor público? É aquele que presta serviço ao público. O que está colocado aqui é uma tentativa de acabar com o serviço público no momento em que a população mais necessita de serviço público. Até é importante alertar o internauta que o senhor está como professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco, mas o senhor já passou aqui para Mato Grosso, Alagoas, desculpa, até foi passado incorretamente para a gente, mas de qualquer forma, o senhor passou por Mato Grosso, conhece essa realidade aqui, né? Agora, tratando dos projetos que estão ainda em discussão aí no Congresso Nacional, a antiga PEC 241, que agora é a 55, né? E o projeto o PLP 257. Os dois, eles de alguma forma, eles estão quase que meio que querendo congelar aí o reajuste dos gastos públicos. Aí entra a questão do funcionalismo público, né? Até inclusive a PLP ela tentou congelar de uma vez, né, os salários dos servidores, e isso daí até foi retirado, só que não vai poder aumentar além do que foi do ano anterior. Existe de contrapartida, algum projeto para tentar reverter isso ou tentar minimizar estragos que esses projetos podem causar se passarem? Bom, a primeira tentativa nossa é de procurar mostrar qual é a natureza da política que está sendo colocada. E aí é uma coisa extremamente importante, grande parte dos movimentos sociais talvez não tenha tido ainda a noção da gravidade do que está colocado. Mas vamos pegar aqui o caso de Mato Grosso. Se você for congelar por 20 anos os gastos primários, o que vai acontecer? Já existe a perda provocada pelo não pagamento do RGA desse ano. Se você usa esse como referência, significa que você está congelando praticamente. Vou pegar meu caso também de servidor público federal. Eu estou com perda salarial de 30%. Se vai congelar
os gastos da educação, significa que os 30% já foram colocados para trás, só que nós estamos pegando um momento em que os cortes do orçamento já foram grandes no Serviço Público Federal. Se você tem como referência um ano em que os cortes foram grandes, significa que você não está congelando. Congelando significa parar, não ter nenhuma expansão. Mas se você pega um momento em que os gastos estivessem grandes, elevados, tudo bem. Mas você já pega um momento em que os gastos foram congelados. Então, a situação que está colocada aqui é uma situação de caos generalizado, porque nesse momento, se não me engano, são 4 ou 5 milhões de brasileiros que perderam o plano de saúde. O desemprego, o arroz salarial, a crise econômica, ela tem levado um contingente muito grande de trabalhadores a sair dos serviços privados. Só que é exatamente nesse momento, o que ele vai ver do outro lado? Ele vai ver um processo de privatização, ele vai ver um processo de desmonte, nós vamos ver um processo de caos. E aí eu diria, quem precisa do SUS? Todos. Mesmo eu tendo um plano de saúde, eu estava voltando da cidade que eu dava aula e eu tive necessidade de um atendimento médico rápido, e eu fui atendido no hospital de uma cidade chamada Marimbó, uma cidadezinha pequena, porque você precisa do atendimento, você não sabe exatamente. Você precisa de sistema de saúde pública em qualquer momento. Por quê? É exatamente isso que está ameaçado. É exatamente isso que está ameaçado e outra coisa. Ao mesmo tempo, você tem uma crise generalizada do próprio serviço privado. Nós temos agora a discussão sobre que vários planos de saúde estão falindo. Então, de um lado, você está desmontando o serviço público, de outro lado, você está atacando a carreira de todos os servidores que atuam nisso, que passaram em concurso, que foram capacitados, que têm uma vida para prestar serviço ao público. E, de repente, o que você está tendo aqui? Uma tentativa de liquidar. O que nós temos no PLP 257 e na PEC 241 é uma tentativa de constitucionalizar os interesses dos rentistas. Porque quem ganha dinheiro com isso, na verdade, são aqueles que compram o título da dívida pública. Quem compra o título da dívida pública? 55% deles são banqueiros. O que nós temos aqui é uma forma de atacar o servidor público, arrochar seu salário, evitar que haja concurso, evitar que a sua carreira seja atendida, evitar que seja reposto à inflação, e do outro lado, quem vai ganhar? A saúde do banqueiro, que por sinal está muito bem. Se você for pegar no ano passado, mesmo com a crise econômica, o Itaú teve 29% de lucro, ou seja, você tem a PEC 241, o PLP 257, como instrumento de legalização da extrema prioridade ao setor financeiro, tendo como desmonte o quê? Os serviços públicos. Para quem? Para o pobre. Porque é esse exatamente que mais precisa. E a nossa tarefa é exatamente procurar esclarecer para o servidor público, que até agora, na sua grande maioria, talvez não, pela complexidade, talvez não tenha tido a noção do risco, e para a população. Porque o que está colocado aqui é o seguinte: eu sou servidor público, mas eu presto serviço para quem? Para a maioria da população. Quem é que está estudando nos institutos federais? A maior parte é filho de pobre, como eu fui, e agradeço muito a existência da universidade pública, agradeço demais ao UFMT, agradeço demais à USP, agradeço demais à Federal de Campina Grande, porque foi isso que me possibilitou, como filho de pobre, ter estudado. O que está colocado aqui é que o PLP 257 e a PEC 241, ela vai simplesmente fechar a porta para que o pobre possa ter qualquer perspectiva de mudar o seu horizonte de vida. Professor, ouvindo o senhor falar, é um cenário assustador, né? Assustador, exatamente. Que alternativas teria, então, para que o Brasil, que isso não aconteça, que esse caos não aconteça? O senhor acredita que, por exemplo, que a reforma previdenciária e a reforma tributária sairão e que ajudariam nesse processo de retomada do crescimento? Bom, a retomada do crescimento não vai vir com a política que está sendo feita, porque a política que está sendo feita, ela vai atacar a economia. Se você congela salário de servidor público, ele não vai comprar na padaria, ele não vai comprar na farmácia, ele não vai aquecer a economia. Mas nós temos exemplos bons que aconteceram aqui na América Latina. O Equador realizou uma auditoria, onde Maria Lúcia Patorelli participou, e lá eles descobriram que 70% da dívida era ilegal. A Constituição de 88 estabelece a necessidade de se fazer auditoria. O primeiro caminho que nós tínhamos que fazer era a auditoria dentro da Constituição. Infelizmente, nós conseguimos aprovar no PPA, e o governo anterior e o atual acabaram vetando. O que aconteceu no Equador? À medida que se constatou que 70% era indevida, nós tivemos um processo em que 70% da dívida que ia garantir o lucro dos banqueiros acabou se transformando em duplicação
dos gastos sociais. Então, lá teve o quê? Lá teve aumento do concurso público, lá teve aumento do salário dos servidores públicos, lá teve construção de escola, de infraestrutura, ou seja, o que está colocado aqui é exatamente isso. A correlação de forças que nós temos hoje dentro do Congresso é constituída por grande parte, 50 e poucos por cento é constituída por empresários. Eles não estão lá querendo favorecer nada da gente. A coisa que mais me surpreendeu é que o ministro da Saúde estava comemorando, na fotografia de aprovação da PEC 241, ele estava junto com os deputados, numa festa, na hora apareceu ele festejando, e eu parei para analisar, ele está festejando o quê? Ele está festejando que o ministério dele vai ter redução de verba. Significa, ele está representando o interesse público ou ele está representando o interesse privado? Porque o que ele está querendo, na verdade, é abrir caminho mais para os planos de saúde. Só que a população está no momento de perda de emprego, de arroz salarial. A população já tem quase 5 milhões que perderam o plano de saúde. Então, esta é a contradição, mas é a caracterização do governo atual. É um governo que não tem nenhum compromisso com nenhum segmento que mais necessita. E é isso que eu acho que a população tem que entender. Como é que o ministro da Educação, da Saúde, desculpa, vai comemorar o corte da verba da educação? Porque aí tem uma outra PEC que vai acabar com o SUS, que vai acabar com a SAMU, ou seja, é um conjunto de ações que visam exatamente retirar da grande parte da população aqueles direitos mais elementares. E para quê? Para garantir a saúde daqueles que jamais ganham, que sempre ganham, porque os bancos sempre ganham em qualquer situação, seja no momento de crescimento, seja no momento de crise. Qual seria a alternativa? A alternativa que eu vejo é justamente, no caso de Mato Grosso, é aprofundar o processo de auditoria, mas mais que isso, é aprofundar a conscientização do conjunto da população de que o servidor público não é o responsável. Mas nós temos os dados para isso, nós pegamos os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, nós pegamos os dados da Secretaria Estadual e nós vamos mostrar que hoje, no caso de Mato Grosso, 13% da receita corrente líquida é para pagar a dívida pública. No caso de Alagoas, que eu tenho mais informação, o que é pago de dívida pública em Alagoas, 850 milhões, é mais do que foi gasto com educação. O que foi gasto com saúde é bem menos do que foi gasto com o juro da dívida. E aí que está. Alagoas pagando 850 milhões, esse dinheiro serve para quê? Não gera nada na economia. Você paga, os bancos transformam isso em lucro, não gera emprego, não gera serviço público, não gera nada. E pior, a população vai precisar gastar de algo que poderia ser a sua comida, algo que poderia ser seu lazer, para comprar um serviço privado, que não tem a garantia de que vai efetivamente resolver os seus problemas. Então, a solução está justamente em pensarmos uma alternativa efetiva, e essa alternativa passa exatamente por quê? Pela defesa da educação pública, da saúde pública, defesa do serviço público, e tentar conscientizar que o servidor público não é responsável. Pelo contrário, o servidor público está em greve em todo canto. Por quê? Porque ele está tendo atacado, o ataque a ele não vem só com o PLP 257 e a PEC 241. O ataque a ele é sistematizado por vários governos, independente dos partidos, é exatamente o servidor público sempre colocado como responsável. Isso começou com o Collor, que falou do caçador de Marajá. Ou seja, desde então, nós temos um processo em que sempre o servidor público é colocado na berlinda como se fosse o responsável. E eu posso assegurar que eu estou com 35% de perda salarial, mas isso não me impede de lutar e buscar assegurar a qualidade do servidor público, porque eu sei que do outro lado tem muita gente, como eu, precisando do serviço público. Ou seja, o que nós temos que colocar aqui é exatamente isso. Não se trata de defender o reajuste do servidor público apenas. Trata-se de lembrar que para ele ser um profissional eficiente, ele precisa não estar preocupado com a sua comida, ele tem que estar preocupado em executar devidamente e de forma democrática o serviço público para atender aquele que realmente precisa. Professor, só para a gente encerrar, o senhor está lançando um livro, né? Tem aqui um boneco do livro, uma demonstração, acumulação de capital e plano de estabilização. Quando que vai ser o lançamento? Eu vou estar aqui de 25 a 29 de janeiro. Ele está sendo lançado pela editora Xamã, e é a minha tese de doutorado, onde eu faço uma análise do Plano Real, onde eu vou exatamente mostrar que parte da dívida nossa hoje, ela deriva inclusive da própria existência do Plano Real. Porque nós saímos da economia que estava em crise e transformamos uma moeda que não valia nada em uma moeda que valia mais que o dólar. Ou seja, nesse livro eu vou justamente mostrar a trajetória do Plano Real, desde Fernando Henrique até a Dilma, mostrando que
hoje, parte da dívida se deve à própria lógica do Plano Real. Então, a intenção vai ser exatamente fazer, eu estou pensando exatamente fazer o lançamento dele no Nilo Povos, onde eu estudei, e na escola técnica onde eu estudei, porque é a forma de eu como professor, poder pagar uma dívida gigantesca, né? Que eu tenho àqueles que efetivamente pagam imposto nesse país. E 2 escolas públicas importantes no estado, né? E ameaçada, especialmente a Nilo Povos, eu estou sabendo que já existe tentativa de destruí-la. Mas eu, no que puder, eu estarei fazendo a defesa daquela que foi fundamental para a minha vida. Está ótimo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, pelas explanações, as explicações aí, um bom seminário lá. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Nós conversamos hoje com o professor José Menezes Gomes, professor doutor da Universidade Federal de Alagoas, que estará dando palestra no seminário sobre políticas que prejudicam o servidor público, neste dia 9, quarta-feira, agora de novembro, às 8 horas, a partir das 8 da manhã, no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso. Até a próxima.